O que Deus espera de nós? O Salmo 15 é a lista de verificação, um padrão de caráter e integridade que define quem é digno de se aproximar e habitar na presença santa de Deus. Este salmo nos faz uma pergunta crucial: quem habitará no teu tabernáculo e morará no teu santo monte? A resposta não envolve complexidades, mas sim uma vida de integridade radical. Falar a verdade, não caluniar, honrar o justo, manter a sua palavra, mesmo que isso te custe caro. Esta leitura nos convida a uma santidade prática no nosso dia a dia. Para quem quer uma vida que agrada a Deus e quer ter certeza de que está no caminho certo, aqui teremos as respostas. Vamos entender o padrão do reino no Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Este salmo descreve os valores desejáveis para a construção do caráter humano, que devem distinguir os que adoram e servem a Deus no templo. A vida íntegra, socialmente ética, com bondade e simplicidade. O salmo enfatiza também a relação entre culto e conduta, entre adoração e estilo de vida, a relação entre a santidade dos lugares e espaço com a moral das pessoas. Aqui é um ponto que nós podemos buscar no Senhor, a sabedoria, porque com a sabedoria nós temos o discernimento, e o discernimento do tempo, do ambiente, das pessoas. Naturalmente, aqui nós aprenderemos que esse contexto é o da adoração dentro da velha aliança, antes da grande mudança trazida pela cruz, morte e ressurreição de Jesus. Além de servir como orientação geral para todos os que buscam se aproximar de Deus, essas perguntas do primeiro verso, quem habitará no teu tabernáculo e quem poderá morar no teu santo monte, também definem o que seria a verdadeira adoração e, portanto, quais seriam os requisitos necessários para fazer parte do grupo de servidores que prestam culto a Deus no templo. A resposta se encontra nos versos seguintes. Vamos à leitura. Aquele que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Ser íntegro, viver honradamente, fazer o bem, ser justo em todas as relações, falar a verdade em amor, com sinceridade e objetividade, sem ferir, sem ofender ou angustiar os outros com gritos ou palavras. Não utilizar a língua para caluniar, difamar ou maldizer. Não ferir com fofocas ou palavras más. Não injuriar ou dizer meias verdades que possibilitem a difamação ou a calúnia. Não ficar íntimo de pessoas altivas, orgulhosas, pessoas injustas, corruptas. Cultivar amizade com pessoas que tenham princípios morais e éticos sólidos. Ser verdadeiro, viver em coerência com os bons princípios e valores. Ser generoso e não mesquinho ao emprestar dinheiro. Quem pede, geralmente, a gente entende que está passando por algum tipo de necessidade. A conduta também de não aceitar subornos, presentes que põem em dúvida a integridade da conduta ou do serviço que estiver sendo prestado. Os que agem dessa maneira
O salmista determina que não será jamais abalado, ou seja, há um resultado para esse tipo de postura, de conduta. A lição deste capítulo é uma lição enfática. Quem age assim não será jamais abalado. Independente das circunstâncias que nós passamos, das adversidades e desafios do nosso dia a dia. Querida irmã, precisamos entender, né, irmãos, que nós, se tivermos essa conduta estabelecida na palavra de Deus, com esses princípios e valores cristãos, nós jamais seremos abalados, porque nós não nos movemos pelo que nós sentimos, nós nos movemos pelo que nós cremos. E a comunhão com Deus, quando nós cremos, temos convicção no nosso Senhor, no nosso Deus, nosso eterno Pai que nos ama, generoso, bondoso, o autor da nossa história, Ele é o dono dos nossos dias. Quando nós temos uma comunhão com esse Pai, com o seu Santo Espírito, com o nosso Redentor, o Filho de Deus, Jesus, essa comunhão nos transforma em mais semelhantes a Cristo. Ele é a obra perfeita, Ele é o nosso padrão de conduta, Ele é o nosso exemplo, Ele é aquele em que a gente mira e procura ser cada vez mais parecido. Com Jesus nós estaremos sempre na presença de Deus Pai. Essa lição deste salmo é aquilo que Deus espera do seu povo. E nós somos o seu povo. Pai, nós queremos declarar neste momento que nós somos o teu povo. Espírito Santo de Deus, colocamos a nossa dependência diante de ti, nos apresentamos com as nossas debilidades, as nossas fraquezas, as nossas limitações agora ao Senhor, entregamos aos pés da cruz toda a nossa humanidade, para que o Senhor nos ajude, Espírito Santo nos ajude a viver com integridade, a praticar a justiça, a falar a verdade, a não difamar, Senhor. Tudo aquilo que nós não pudermos falar de bom para os outros, cala a nossa língua. Se nós não pudermos elogiar, então que nós venhamos a fazer silêncio. Nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda a discernir o tempo, nos ajuda a discernir o ambiente em que frequentamos, as pessoas com quem nós lidamos. Nos ajuda, Espírito Santo. Nós queremos te honrar, temer a ti, Senhor, é uma forma de te honrar, e queremos te honrar com as nossas posturas e não apenas com as nossas palavras. Pai, nos prospera para que a gente possa emprestar aos necessitados. Espírito Santo, colocamos diante de ti esta oração e já te agradecemos, Pai. Oh, Deus Pai querido, amado, obrigada por nos ensinar como nos apresentar diante de ti. Obrigada por deixar claro aquilo que o Senhor tem esperado de nós, o teu povo. Nos ajude neste dia, nesta semana, no nosso trabalho, na nossa casa, nas nossas relações, a sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Assim nós colocamos a nossa dependência de ti nesta oração, confessando, Senhor, que precisamos todos os dias da tua presença, para que cada vez mais tenhamos uma comunhão firme contigo e assim possamos nos tornar mais parecidos com Jesus. Assim nós oramos, agradecemos por tudo que temos e pela tua presença, Pai, no nome precioso do teu Filho Jesus, o Cristo. Amém. Queridos, amada irmã, querido irmão, Deus abençoe a sua vida, os seus dias, os seus negócios, a sua casa, a sua família, que você esteja guardado no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente você possa descansar. É o que eu te desejo e eu te espero no próximo vídeo.